Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 17. Assim está escrito: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a renovação do compromisso com Deus. Josué, este servo de Deus, que substituiu a Moisés, foi escolhido por Deus para dar continuidade àquele trabalho, colocar o povo na habitação que Deus tinha prometido, na terra prometida. E quando ele havia já terminado esse trabalho, e percebendo que os seus dias na terra estavam se findando, ele chama os responsáveis, ele chama aquele povo para dar a eles uma palavra. Quem sabe foi esta a última palavra que Josué transmitiu para aquele povo. E a palavra de Josué era o seguinte: ele estava terminando o seu ministério, o seu trabalho, a sua participação na obra de Deus, e ele queria deixar bem claro diante daquele povo a maneira como ele tinha vivido, a fé que ele tinha demonstrado, a confiança em Deus, os resultados que ele adquiriu até aquele dia foi em função de ele estar submisso a Deus e obediente à sua palavra, como o Senhor Deus havia instruído a ele quando o encarregou dessa grande responsabilidade de conduzir o povo, para que ele não se apartasse do livro da lei, mas que nele meditasse de dia e de noite, para que prudentemente ele pudesse se conduzir por onde quer que fossem. E o Senhor Deus prometeu a ele que aonde os pés dele pisassem, o Senhor Deus daria a ele aquela terra. E agora chega este momento, ele antevendo o fechar das cortinas da sua participação, ele chama o povo e faz o povo algumas recomendações para que, no entendimento disto que ele estava falando, o povo pudesse então renovar diante de Deus aquele compromisso que eles tinham assumido antes e que, ao longo do tempo, já agora por esse tempo de Josué, Josué percebeu que parece que alguma coisa não estava bem sintonizado com aquele compromisso que tinham acertado diante de Deus. E ele agora traz a lembrança daquelas pessoas, o cuidado de Deus em conduzi-los por aquele caminho. E qual foi a escolha que Josué fez? Ele colocou diante do povo, todos eles conheciam e sabiam o procedimento de Josué, a escolha que ele tinha feito, o posicionamento que ele demonstrou em toda a sua vida com relação à vontade e ao propósito de Deus. Então agora ele chega diante daquele povo e em 6 pontos
nós vamos observar como Josué falou com aquele povo e como as palavras dele foram entendidas e recebidas por aquele povo. Em primeiro lugar, nós observamos que foi a mensagem que Josué trouxe. A mensagem que ele disse era: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Este era o chamamento que Josué fez para aquele povo, que eles servissem ao Senhor, unicamente ao Senhor. E as duas condições exigidas para que eles servissem ao Senhor era com sinceridade e com verdade. Esses dois pontos principais na maneira em que as pessoas servem a Deus é que vão lhe trazer segurança, estabilidade, firmeza, direção, foco e entendimento do propósito de Deus para a sua vida. Então, o primeiro ponto, ele chamou isto, temei a Deus. Porque quando a pessoa tem no coração o temor de Deus ativado, o temor de Deus em atuação, esta pessoa, em função do temor a Deus, ele é livre do mal, ele é advertido, ele é uma pessoa que se posiciona diante da presença de Deus e, em função do temor, ele, por temer a Deus, ele o serve, ele o adora, ele o honra, o respeita, porque Deus é aquele que diz ser o soberano, acima de tudo e de todos. Um Deus maravilhoso, justo, santo, bom e eterno. Então ele chama aquele povo que atravessou pelo deserto, entrou na terra prometida, e agora ele traz a lembrança dele o seguinte: vocês precisam servir ao Senhor. Agora, servir a ele com sinceridade e com verdade. Isto é o que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós, como esperava naquela oportunidade de Josué e de um povo que estava caminhando com ele naquela terra prometida. Então foi uma reunião muito importante. Nós podemos observar como que estava a voz de Josué naquela oportunidade. Quem sabe a semelhança de Paulo quando reuniu os irmãos lá na cidade de Éfeso e ele foi partir e ele disse que talvez ele não mais veria aqueles irmãos outra vez. Era o último momento que ele tinha com aqueles irmãos e ele então estava ali se despedindo. E aqueles irmãos começaram a chorar, começaram a abraçar a Paulo, começaram, quem sabe, dizer a ele palavras de Deus para conforto, para consolo, sentindo já a grande falta que ele ia fazer, a sua ausência. Mas ele entendeu que era chegado o seu momento. Mesma coisa aqui, Josué fez assim, quando ele chama este povo e dá a eles esta palavra, era como que Josué estava se despedindo do povo para receber de Deus o descanso da lida, do trabalho, da sua participação na obra de Deus, porque as coisas de Deus é assim. Deus dá um trabalho para cada pessoa e ele tem quando começar e quando terminar. Terminou o que Deus designou, Deus então chama para o descanso. Josué já estava olhando para esse descanso porque tinha terminado o que Deus lhe havia confiado. Mas ele sentiu-se comprometido e responsável diante daquele povo. Esta é a fibra de um verdadeiro líder. Um líder que ama o povo, que procura conduzi-lo de acordo com a vontade de Deus. Ele já estava partindo. Se fosse outro, dizia, não, já fiz minha parte, já vou descansar, e o povo depois que cada um que se vira. Mas Josué não fez assim. Josué chamou o povo, falou a eles o que esperava deles, o que Deus esperava deles, e que eles precisavam tomar uma decisão. Então a mensagem foi esta: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Este foi o ponto.
Quando ele deu esta mensagem, disse ao povo para não se deixar levar pelos deuses estranhos que os pais deles serviram lá no Egito, e outros que estavam, depois que eles atravessaram o rio, os deuses das terras por onde eles passaram. Mas que eles abrissem mão disso tudo e servissem unicamente ao Senhor, ao soberano, ao glorioso, ao Deus único e eterno. Quando ele deu esta mensagem, no versículo 15, ele diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Era para que ele servisse ao Senhor com sinceridade e com verdade, mas que se despojasse daquela idolatria, daqueles deuses falsos, estranhos, porque isso dificultaria a comunhão do povo com Deus. E no seguinte ponto, no ponto 2, ele então chama o povo para uma tomada de posição. É como se alguém tivesse pregado uma mensagem cristocêntrica, bíblica, firme, fundamentada na palavra de Deus, e ao terminar desta palavra, a pessoa faz então um convite, um apelo, uma chamada a uma resposta. E foi isto que Josué fez. Ele disse: escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses que serviram vossos pais, da além do deserto, da além do Jordão, e no deserto por onde vocês atravessaram, ou ao Senhor vosso Deus. E ele então deixou diante do povo esta decisão. Ele não podia obrigar o povo a tomar determinada decisão, mas ele colocou diante daquelas pessoas a condição, o que se esperava deles, porém, a decisão ela é individual. Cada um precisa tomar um posicionamento diante de Deus. E aqui ele estava chamando aquelas pessoas para a renovação do compromisso que eles tinham assumido com Deus, de ser leal, de ser fiel, porque Deus prometeu. Quando eles obedecessem, fossem leais, fiéis, submissos, o Senhor Deus estaria com eles. Venceria as batalhas dele, colocaria eles na terra que prometeu, como Deus realmente fez. Então agora eles precisavam tomar esta decisão sobre o que Josué estava trazendo, a lembrança deles, a mão de Deus operando de maneira poderosa. E quando ele deixa este convite, este apelo para que as pessoas tomem posição, ele se adianta e dá o exemplo pessoal dele. Ele diz, o terceiro ponto: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, no primeiro ponto, ele chama o povo para servir a Deus. Servir a Deus, temer ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Segundo ponto, ele chama para uma tomada de posição. É o convite, é o apelo que as pessoas precisam decidir. Terceiro ponto, ele apresenta o exemplo dele e da sua família. Ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como a dizer, vocês nos conhecem, têm visto o nosso caminhar, o nosso proceder, a maneira como agimos, a maneira como vivemos, como nos relacionamos. Tudo isto prova que a nossa decisão continua de pé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então este foi o terceiro ponto que Josué colocou diante daquelas pessoas. E o quarto ponto foi quando o povo ouviu a mensagem, foi motivado a tomar um posicionamento e observou na vida de Josué o exemplo de alguém que serve a Deus como Deus quer. Então eles agora tomaram então a decisão, escolheram, cada um por si, olharam, avaliaram,
pensaram direito sobre o que tinham ouvido e tomaram uma decisão. E a decisão deste povo está aqui no versículo 16 que li. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então, a escolha que este povo fez, à luz da mensagem transmitida por Josué, do chamado à decisão e do exemplo demonstrado na vida dele, este povo agora decidiu e disse o seguinte: nunca aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Eles estavam dizendo: nós continuaremos servindo ao Senhor nosso Deus. Não vamos deixá-lo, não vamos trocá-lo por deuses estranhos. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Então, este povo disse: porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então o povo agora deu testemunho, tomou a decisão. Nós escolhemos o Senhor. Não vamos servir a outros deuses, porque o nosso Deus, ele agiu em nosso favor. Se chegamos aqui, foi porque Deus nos tirou do Egito. Deus nos fez caminhar pelo deserto. Deus nos fez atravessar por lugares difíceis entre os povos da terra. E Deus nos guardou nesta caminhada. E hoje chegamos aqui. E o nosso posicionamento, a nossa decisão é: continuaremos servindo ao Senhor. E não abriremos mão para servir a deuses estranhos. Então, esta foi a decisão deste povo. Quando o povo tomou esta decisão, mais adiante, no versículo 21, então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Eles foram então a Josué e disseram, como que diz, olha, mediante o que ouvimos e o que vimos e o seu exemplo e o que nós entendemos no nosso coração, nós serviremos ao Senhor. Nós não vamos seguir a deuses estranhos. O nosso compromisso hoje é reafirmar que continuaremos servindo ao Senhor nosso Deus até o fim dos nossos dias. Então, no versículo 21, eles disseram isto. Eles tomaram a decisão dizendo o seguinte: longe esteja de nós abandonar o Senhor e servir a deuses estranhos. Isto, nós não cogitamos sobre isto. E deram a confirmação: nós serviremos ao Senhor. Então, quando eles decidiram e confirmaram diante de Josué aquela decisão que eles tinham tomado, então Josué agora chama este povo para fazer um concerto. E encontramos aqui no versículo 25. Assim Josué fez concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Por quê? O que o povo disse? O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então veja que final maravilhoso e produtivo. Porque Josué era alguém que estava identificado com Deus, que tinha credibilidade, que tinha conduta, que a vida dele falava mais alto do que as suas palavras. A maneira em que Josué se movimentava diante daquele povo
despertou neles que o exemplo de Josué deveria ser seguido. Mas Josué, quando entende, isto é uma coisa muito importante. Quem vive em plena comunhão com Deus, Deus dá sinais a estas pessoas. Como deu aqui a Josué. Ele entendeu que os dias dele estavam terminando. Viveu com excelência até aquele ponto. E agora chega diante do povo, como que para não sair sem deixar uma última palavra de advertência, um chamado à responsabilidade diante de Deus, mas ele teve esse compromisso. Então veja, homens que são guiados por Deus, ele não deixa o povo viver de qualquer maneira. Não vou falar porque não vai adiantar, ninguém vai ouvir, o povo já tomou esse caminho, já está acostumado com esta maneira, eu vou somente jogar palavras fora. Josué não pensava assim. Josué disse, não, eu vou dizer a este povo o que Deus colocou no meu coração e com certeza este povo vai tomar uma posição diante de Deus. Então ele pregou a mensagem, instou o povo à decisão, mostrou o exemplo seu e da sua casa. E agora as pessoas tinham a lembrança do cuidado de Deus em conduzi-los e livrá-los. Tinha agora a observação na vida de Josué, um exemplo fiel diante de Deus. A casa de Josué servia a Deus. Tudo isto impactou aquelas pessoas. E eles então foram levados a se posicionarem e tomaram esta decisão. E foi a decisão mais acertada que eles poderiam tomar. Era a decisão de escolher o Senhor. Josué disse, escolhei hoje a quem sirvais. Josué não disse, vocês têm que escolher o Senhor. Não, vocês escolham. A escolha está com vocês. A palavra está aqui. A mensagem é esta. Orientação de Deus é esta. Agora, vocês ouviram, vocês entenderam, e vocês tomem uma decisão. Escolham, façam a escolha de vocês. Por quê? Porque Deus dotou o homem, a humanidade, do livre-arbítrio. Então Deus não obriga, mas Deus coloca as razões diante das pessoas e elas então decidem-se pelo sim ou pelo não. A felicidade deste povo diante de Josué foi que, ao observar todas as coisas, chegaram à seguinte conclusão, de que eles não poderiam tomar outra decisão, a não ser reafirmar diante de Josué, diante do povo e diante de Deus, que eles escolheriam servir ao Senhor. E veio a lembrança deles, o que o Senhor fez por eles. Às vezes é preciso parar e olhar um pouco atrás, onde estávamos, de onde o Senhor nos tirou, como Ele trabalhou na nossa vida, como nos trouxe até aqui e de que maneira nós estamos diante da presença do Senhor. Quem sabe hoje eu preciso reafirmar ou renovar o compromisso assumido diante de Deus de ser fiel a Ele, de ser leal, de ser prudente, de ser obediente, de ser submisso. Quem sabe você hoje pode renovar também o teu compromisso diante do Senhor nosso Deus. O exemplo de Josué está aí, serve como lição para a nossa vida. O povo continuou debaixo da bênção de Deus, porque a decisão deles foi a melhor que eles poderiam fazer. É como um cantor sacro que há muitos anos atrás cantava um hino, dizia: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus, foi recebê-lo no coração, receber o convite de Jesus e ser salvo por ele,
liberto e transformado, e desde então decidido a servi-lo até o fim. Então, a palavra de Josué, os exemplos que vimos, a decisão que o povo tomou, e reafirmou diante de Josué, dizendo: nós continuaremos servindo ao Senhor. Então Josué os chamou para um pacto, para uma aliança, para um concerto, algo que ficou marcado na história, que naquele dia, naquele tempo, eles reafirmaram diante de Deus e do povo que eles continuariam servindo ao Senhor. Josué colocou isso como um estatuto e um direito lá na cidade de Siquém. Todas as vezes que as pessoas passavam por aquele lugar e viam aquilo que ficou estabelecido, eles lembravam-se de que aquilo dizia respeito ao dia em que Josué se levantou diante daquele povo e deu a ele aquelas palavras. As palavras de Josué naquela oportunidade, elas foram carregadas de forte emoção. Todas as vezes quando nós estamos em determinado lugar, ou trabalhando, ou seja, num trabalho, ou numa moradia, ou num ambiente familiar, ou numa igreja, com responsabilidades, e chega o dia em que é o nosso último dia ali, em que nós vamos nos posicionar diante daquele povo, trazer a lembrança deles, o cuidado de Deus que nos trouxe, que nos orientou, que nos direcionou, que nos usou para chamá-los à proximidade com Deus, mas que ali estava terminando a nossa oportunidade, a nossa participação. E nestes momentos a voz fica embargada. Parece que as palavras não conseguem ser pronunciadas. Tal a forte emoção, o impacto daquele momento que estamos atravessando. Parece que Josué estava nesta situação. Já por algumas vezes passei por isto. Quando em determinados lugares, o trabalho bom, Deus abençoando, dando vitória, e chega a convocação. Hoje é teu último dia ali. E dizer isto ao povo, chega um momento em que as palavras não conseguem dizer. Mas a nossa atitude diante de Deus, ela vale muito. Josué estava neste ponto. Por tantos anos, servindo com Moisés, Moisés morreu, foi um forte impacto na vida de Josué. Deus apresentou-se a ele, animou, encorajou, fez promessa que era com ele, que ele faria o povo herdar a terra. Ele conduziu este povo, entrou com este povo na terra, e agora chega o tempo em que ele vai sair de cena. Ele vai ser chamado a um descanso. Outro vai assumir as funções e o povo vai seguir, uma vez que já estão estabelecidos na terra que Deus lhes havia prometido. Mas Josué não se esqueceu de dar ainda um último conselho. Quem sabe este pode ser o último conselho, o último pedido, à luz da palavra de Deus, que eu estou fazendo a você, para que você tome um posicionamento, tome uma decisão diante de Deus. Lembre da misericórdia do Senhor, do cuidado, da graça, da provisão, como Ele te encontrou, caminhos por onde Ele te conduziu, em que posição você se encontra hoje por servir a Deus. E agora é chamado a este momento de renovar o compromisso diante de Deus. Dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando estas palavras saírem do nosso coração e forem pronunciadas pelos nossos lábios,
os céus confirmarão a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas aqui está a maneira como é preciso posicionar-se. Nunca é tarde para tomar uma decisão que vai influir na eternidade para a nossa vida. Então, em 6 pontos, nesse texto que li, Josué deu a mensagem, chamou o povo para temer ao Senhor, servir com sinceridade e verdade, disse que eles deveriam escolher hoje, não era amanhã, não era depois, é hoje. As coisas de Deus para escolhermos é hoje. Amanhã, quem sempre protela para o amanhã é o adversário, porque o amanhã pode não acontecer. Mas hoje está a porta aberta, hoje a oportunidade está, hoje a palavra de Deus está acessível, hoje nós podemos tomar uma decisão com entendimento. Não sabemos o amanhã, mas hoje podemos. Portanto, hoje, escolhei hoje a quem servais. E fique vocês sabendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo ouve, olha e vê todas estas coisas, eles então asseguram diante de Josué e tomam a decisão e confirmam e vão dizer a ele qual tem sido a escolha. E ao escolherem, Josué chama para uma aliança, um pacto, um concerto diante de Deus. E ali ficou renovado o compromisso daquele povo em servir a Deus, ficou renovada a esperança, a alegria, o comprometimento que eles tinham assumido e o reavivar daquele coração que serve a Deus. Hoje isto pode acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Depende de nós assumirmos este compromisso com temor, com sinceridade, com verdade e prometer diante de Deus e diante das pessoas que a nossa escolha é servir unicamente ao Senhor até o último momento da nossa existência aqui na terra. Servi-lo com amor, com alegria, com integridade, com verdade, com pureza, com santidade, com submissão. Quando isto fizermos, Deus estenderá a sua mão e nos conduzirá com vitória, com equilíbrio, com segurança, com realizações, para que o nome dele continue a ser glorificado através da nossa vida. Pense sobre isto. Reafirme hoje o teu compromisso de fidelidade para com Deus. Rememore o exemplo de Josué e fixe na sua vida que isto pode acontecer hoje, se você tomar a decisão acertada diante de Deus. Renove perante ele o seu compromisso e cumpra-o até o fim da sua vida. Que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.